Olá a todos. Preparem-se para mergulhar em uma história que desafia a própria noção de terror. Imagine um mundo onde as figuras mais assustadoras não são criadas pela imaginação de escritores, mas são inspiradas por eventos reais. Hoje vamos explorar a vida de Ed Gein, o homem cuja existência macabra deu vida a alguns dos personagens mais aterrorizantes do cinema, como Norman Bates em Psicose e Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica. Mas antes de entrarmos nos horrores que ele deixou para trás, deixe-me perguntar, qual é o segredo que transforma uma simples história de terror em algo que nos faz olhar por cima do ombro, mesmo sabendo que estamos seguros em casa? É a capacidade de reconhecer que, às vezes, a realidade supera a ficção em seu potencial de assustar. Neste vídeo, prometo levar vocês a uma jornada pela mente de um dos homens mais perturbadores da história. Vamos desvendar como a infância isolada e os atos indescritíveis de Ed Gein não apenas chocaram o mundo, mas também redefiniram o gênero do terror para sempre. Então, se você é um amante do desconhecido e está pronto para confrontar os limites entre a verdade e a ficção, fique conosco. O que vamos revelar pode mudar para sempre a maneira como você vê o terror. Vamos começar. A vida de Ed Gein. Vamos agora nos aprofundar na vida de Ed Gein, explorando as raízes que moldaram sua mente perturbada e o levaram a cometer atos que chocariam o mundo. Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin. Desde cedo, sua vida foi marcada por uma dinâmica familiar opressiva e isolada. Sua mãe, Augusta Gein, era uma mulher extremamente religiosa e autoritária, que dominava a casa com suas crenças rígidas e uma visão distorcida do mundo. Ela frequentemente pregava aos filhos sobre os perigos do pecado e da imoralidade, incutindo neles um medo profundo de tudo o que era externo à sua bolha familiar. O pai de Ed, George Gein, era um alcoólatra que contribuía pouco para a estabilidade do lar. Assim, Ed e seu irmão Henry cresceram sob a forte influência de Augusta. A família vivia em uma fazenda isolada nos arredores de Plainfield, Wisconsin, o que significava que Ed tinha pouco contato com o mundo exterior. Esse isolamento se tornou um terreno fértil para suas fantasias perturbadoras. Durante a infância e a adolescência, Ed mostrou sinais de comportamento antissocial e uma fixação incomum pela morte e pelo macabro. Ele se interessava por histórias de canibalismo e rituais tribais, fascinado por temas que a maioria das pessoas consideraria repugnantes. A morte de seu pai, em 1940, e posteriormente, a morte de seu irmão em circunstâncias suspeitas deixaram Ed sozinho com sua mãe, aprofundando ainda mais sua dependência dela. A morte de Augusta, em 1945, foi um ponto de virada na vida de Ed Gein. Sem a presença controladora de sua mãe, ele se tornou cada vez mais recluso e seus comportamentos estranhos começaram a se intensificar. Ed transformou parte da casa em um santuário para Augusta, enquanto vivia em condições miseráveis no restante da fazenda. Ao entendermos o ambiente em que Ed Gein cresceu, começamos a ver os primeiros indícios do que levaria aos atos horrendos que ele cometeria. Sua infância isolada, combinada com a influência opressiva de sua mãe, criou as condições perfeitas para o desenvolvimento de suas tendências psicopatas. É aqui que começamos a ver como a mente de Ed Gein começou a se distorcer, preparando o cenário para os crimes que ainda estavam por vir. Os crimes horrendos. A história de Ed Gein toma um rumo ainda mais sombrio quando seus atos macabros vêm à tona, chocando a pacata comunidade de Plainfield e o mundo inteiro. Agora vamos mergulhar nos detalhes dos crimes horrendos que ele cometeu e como eles foram descobertos. Após a morte de sua mãe, Ed Gein tornou-se cada vez mais isolado e mergulhou em um mundo de fantasias mórbidas. Ele começou a frequentar cemitérios locais à noite, onde exumava corpos recentemente sepultados. Com uma mente já perturbada, Ed começou a usar os restos mortais em uma série de criações grotescas, fazendo roupas e utensílios domésticos com pele e ossos humanos. O desaparecimento de Bernice Warden, uma moradora local, em novembro de 1957,
foi o evento que levou a polícia a investigar Ed Gein. Durante uma busca em sua propriedade, os investigadores fizeram descobertas que desafiam a imaginação. No celeiro, encontraram o corpo de Bernice Worden decapitado e pendurado de cabeça para baixo, como um animal de caça. Dentro da casa, a cena era ainda mais horrenda. Máscaras feitas de pele humana, tigelas feitas de crânios e uma vasta coleção de partes corporais. Essas descobertas revelaram um padrão de comportamento que ia além do assassinato. Embora Gein tenha sido oficialmente acusado de apenas 2 assassinatos, o de Bernice Worden e o de Mary Hogan, acredita-se que suas atividades de exumação de cadáveres e a criação de seus artefatos macabros foram motivadas por uma obsessão doentia em recriar uma figura feminina a partir de partes de corpos diferentes. Os crimes de Ed Gein não são apenas chocantes por sua natureza grotesca, mas também porque revelam uma mente que estava profundamente perturbada, operando em um nível de distorção da realidade que poucos podem imaginar. Sua casa foi descrita como um verdadeiro abatedouro humano, e as evidências ali encontradas deixaram uma marca indelével na memória coletiva. A prisão de Ed Gein trouxe algum alívio à comunidade, mas as cicatrizes de suas ações eram profundas. Seus crimes não apenas desvelaram os horrores que ele perpetrou, mas também serviram como um lembrete sombrio de que, às vezes, o mal mais puro pode se esconder sob a aparência de um vizinho solitário e inofensivo. Esta revelação se tornaria uma fonte inesgotável de inspiração para o gênero do terror, que veria em Gein a essência do verdadeiro horror humano. Inspiração para o cinema. A história de Ed Gein, com seus detalhes macabros e atmosfera de terror psicológico, transcendeu as manchetes dos jornais e encontrou um novo lar na cultura popular através do cinema. Vamos explorar como os crimes de Gein serviram de inspiração para alguns dos personagens mais icônicos do gênero de terror. Psicose, 1960. O primeiro e talvez mais famoso caso de inspiração é o filme Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock e baseado no romance de Robert Bloch. O personagem de Norman Bates, com sua relação complexa e perturbadora com a figura materna, ecoa a dinâmica de Ed Gein com sua própria mãe. Assim como Gein, Bates viveu sob a influência opressiva de sua mãe, levando a uma dissociação mental e a comportamentos assassinos. A ideia de um assassino aparentemente comum, escondendo sua loucura à vista de todos, trouxe um novo nível de horror psicológico para as telas. O Massacre da Serra Elétrica, 1974. Outro filme profundamente influenciado por Ed Gein é O Massacre da Serra Elétrica, dirigido por Tobe Hooper. O personagem de Leatherface, com suas máscaras feitas de pele humana e o uso de ossos como decoração, é um tributo direto às práticas macabras de Gein. Embora o filme intensifique a violência e o caos, a base da história é indiscutivelmente inspirada pelos crimes de Gein, trazendo à vida o terror visceral e a desumanização que ele encarnava. O Silêncio dos Inocentes, 1921. Embora não seja uma adaptação direta da história de Gein, O Silêncio dos Inocentes apresenta o personagem Buffalo Bill, que também faz roupas de pele humana. Essa característica é uma referência clara ao que foi encontrado na casa de Gein. O filme explora a mente de um assassino em série de forma que lembra a complexidade e a perturbação psicológica de Gein. Impacto cultural. Esses filmes, entre muitos outros, demonstram como Ed Gein se tornou uma figura arquetípica no horror, simbolizando o monstro humano escondido sob a superfície da normalidade. Sua história oferece uma visão aterrorizante do que pode acontecer quando a mente é levada ao limite, e isso ressoou profundamente com cineastas e escritores que buscam explorar os limites do medo. A capacidade de Gein de inspirar tais narrativas cinematográficas destaca não apenas a natureza chocante de seus crimes, mas também o poder duradouro de sua história em capturar a imaginação coletiva. Ele se tornou um ícone sombrio,
uma lembrança inquietante de que o terror mais profundo pode, por vezes, ser encontrado na realidade. Ao chegarmos ao fim dessa jornada assombrosa pela vida e pelos crimes de Ed Gein, fica claro que sua influência se estendeu muito além de seu tempo, moldando a forma como percebemos o horror, tanto na vida real quanto na ficção. Sua história é um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal, mas também uma exploração profunda da psicologia por trás dos atos mais inomináveis. Ed Gein não foi apenas um criminoso. Ele se tornou um símbolo do horror psicológico, um arquétipo que continua a inspirar criadores de conteúdo em todo o mundo. Os filmes e livros que ele inspirou não apenas exploram o medo, mas também desafiam nossas percepções sobre sanidade, maldade e as sombras que habitam a mente humana. Ao refletirmos sobre a história de Ed Gein, somos levados a considerar questões mais amplas sobre a natureza do mal e os fatores que contribuem para a formação de mentes tão perturbadas. Sua vida levanta questões sobre o impacto do isolamento, da dinâmica familiar disfuncional e das obsessões que podem consumir uma pessoa. Para aqueles que estão nos assistindo, encorajamos vocês a olhar além do horror imediato e a explorar as histórias por trás das histórias. O que podemos aprender com figuras como Ed Gein? Como podemos usar essas narrativas para entender melhor a psicologia do crime e, talvez, prevenir que tais tragédias ocorram no futuro? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal para mais explorações de histórias reais e suas influências na cultura popular. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas opiniões e sugestões sobre temas que você gostaria de ver explorados. Juntos, podemos continuar a desvendar os mistérios do verdadeiro crime e seu impacto duradouro no mundo do entretenimento. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao lado mais sombrio da história humana. Até a próxima e mantenham-se curiosos e vigilantes.